Muito bem. Um blogueiro famoso começou o seu programa no dia e horários comuns ao programa, dizendo bom dia a todos aqueles que não foram visitados pela Polícia Federal e fez questão de citar que ele não havia sido visitado. Mas, no dia seguinte, ele foi visitado e foi escoltado para prestar depoimento. Por quê? Por causa do fake news. Fake news. Que abalou o Brasil e tem abalado desde as eleições, mas que agora está sendo ferozmente investigado. É engraçado porque a grande pergunta é o que aconteceu com a verdade. E agora, a fake news parece que foi descoberta. O que será que vai acontecer agora que a verdade apareceu? Nós vamos conversar sobre isso daqui para frente. Você sabe que a história da humanidade foi duramente afetada por um fake news. Sim, lá no jardim, o anjo caído se travestiu de serpente e apareceu um casal e disse-lhes uma fake news sobre o caráter de Deus. E porque o casal acreditou na fake news, a humanidade foi expulsa do jardim e morreu espiritualmente. Perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com o próximo, perdeu a comunhão com a criação, com a natureza, perdeu a comunhão consigo mesmo, e nós entramos nessa escalada montanha abaixo que nos trouxe a essa situação de angústia e de dor que se abate sobre a história humana desde tempos perdidos na memória. É interessante que o Brasil experimentou a força da fake news também, né? A humanidade toda experimentou com a queda dos seres humanos, mas a sociedade brasileira experimentou a força do fake news nas últimas eleições. Sem dúvida nenhuma, uma enxurrada de fake news invadiu as nossas redes sociais, nossos meios de comunicação, midiáticos principalmente, e alteraram o resultado das eleições. Essa situação tem perdurado já há 2 anos quase. E, finalmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu levar a sério a palavra de Jesus Cristo, que diz que só a verdade liberta. E começaram, então, a investigar seriamente a questão do fake news. Essa enxurrada de notícias falsas, mentirosas, que mudaram as eleições, o resultado das eleições no Brasil. A exemplo da serpente no Jardim do Éden, a fake news mudou a história. Então, nós temos essa citação das Escrituras. Aliás, as Escrituras começam nos dizendo isso, em relação à história humana, que a fake news, uma fake news, mudou a história humana e mudou a história humana para a morte. Mudou a história humana para o ódio, mudou a história humana para a ruptura. E no Brasil, a fake news mudou a história das eleições. Agora, a verdade está aparecendo. O que vai acontecer? Quando a verdade aparece, o que acontece? Vamos conversar sobre isso daqui para frente.
William, a verdade está aparecendo da forma mais exposta possível, porque vem com toda essa marca da ação policial e pessoas sendo indiciadas e escoltadas para deporem. Como você vê essa reviravolta? Afinal de contas, o império da fake news funcionou até agora, tanto é que mudou o resultado das eleições. Agora, a farsa está sendo demonstrada, está sendo exposta ao conhecimento geral. Na sua opinião, o que isso vai gerar no final das contas? Boni, vejo que a nossa oração tem sido atendida. Nós temos orado para que Deus venha trazer à luz aquilo que está escondido, como diz a sua própria palavra, e isso, graças a Deus, tem sido atendido. E a gente espera que isso continue. Mas, antes de mais nada, eu acho bom a gente abordar essa frase que tem sido abordada pelo presidente da República e tem sido banalizada aí hoje no Brasil, que é o texto de João 8,32, que na realidade essa frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tem sido banalizada por aí. Essa frase é um texto bíblico, então é uma questão teológica. A verdade aqui colocada não é simplesmente uma teoria, mas é uma pessoa, Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E do que ele liberta? O versículo 34 diz que é da prática do pecado. Que não são simplesmente coisas assim que eu faço ou deixo de fazer, sentimentos e desejos que se apoderam de mim, mas um estado de rebelião contra Deus. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:37, ou Romanos 8, a partir do versículo 37, se não me engano, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Né? E ele vai dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Ou simplesmente o contexto do próprio texto de João 8,32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o texto que está sendo banalizado está falando da pessoa de Jesus. E a gente pode continuar falando mais daqui a pouquinho. Davi, a Bíblia fala que o fake news destruiu a humanidade. Acreditar na fake news destruiu a humanidade. E a gente levou muitos milênios para descobrir isso, porque nós descobrimos isso com Moisés, quando ele recebeu a revelação divina, e pronto. Aí começa todo um projeto de Deus para nos livrar da fake news. Nós, no Brasil, recentemente, também fomos vítimas de uma fake news que alterou o resultado das nossas eleições. Bom, demorou menos tempo, graças a Deus, para a gente perceber a fake news e o esquema da fake news começar a ser desmontado. Na sua opinião, o desmonte da fake news tem poder para rever o resultado das eleições? Juridicamente, teoricamente, é difícil dizer, porque as atitudes do Supremo Tribunal Federal, levando adiante esse inquérito, elas, em algum momento, vão barrar na necessidade de mobilização popular e de muitos brasileiros acreditarem que o que foi vendido nas eleições de 2018 é mentira.
É bom lembrar, Ari, William e queridos amigos aqui no programa, na TV, que as eleições, a democracia vem sendo ameaçada por fake news e o resultado das eleições, não só aqui no Brasil. As últimas eleições americanas foram totalmente construídas em cima de mentiras e inverdades. E isso já havia sido testado por esses especialistas novos de eleições virtuais em outros países, afetando duramente suas eleições. Aí vieram para o Brasil e fizeram tudo isso aqui. Nós temos que continuar defendendo a verdade. E ela está aparecendo, como disse o William, as nossas orações estão sendo ouvidas. A palavra diz que nada podemos contra a verdade. Mais cedo ou mais tarde as coisas aparecem, e estão aparecendo. Dizem que a mentira tem perna curta. Eu vi a companheira Valéria dizendo que na época de fake news, não, a mentira dura. E como o Ari citou, desde lá do Éden a mentira dura. Ela vem e ela só foi enfrentada e vencida com a encarnação de Jesus, sua vida, morte e ressurreição, porque ele é a verdade. É interessante que o texto de João 8, onde isso aparece, e como falou o William, tem sido banalizado, o pessoal tira o texto do contexto. Jesus está brigando com os poderosos daquela época, os poderosos da religião, os poderosos do Império Romano, e particularmente os da religião, nesse capítulo 8. Ele está dizendo para eles, vocês não me ouvem, vocês não acreditam em mim, e sabe por que vocês não acreditam em mim? Porque vocês têm por pai o diabo, e o diabo é o pai da mentira. Então podemos acreditar que todo esse projeto de fake news construído a partir do chamado gabinete do ódio tem por pai o diabo. E aí nós podemos orar e devemos e pressionar em tudo que pudermos para que as instituições, o judiciário, o Supremo, o legislativo tragam a verdade. Porque a democracia é um Estado para viver na transparência e na verdade, e não na mentira das fake news. Muito bem, voltamos daqui a pouquinho, vamos ter um intervalo. Fique conosco para continuarmos a discutir sobre e agora que a verdade apareceu. Fique conosco, programa daqui para frente. Muito bom, estamos de volta com a pergunta e agora que a verdade apareceu. Começamos a nossa conversa hoje falando sobre a fake news que derrotou a humanidade, que foi contada pelo diabo lá no Jardim do Éden, e era uma fake news sobre o caráter de Deus, e a humanidade de então acreditou nessa fake news e isso gerou o que nós chamamos de a queda da humanidade. E, por causa disso, entramos num estado de morte espiritual, de perda de comunhão com o Criador, perda de comunhão com a criação, de modo geral, com perda de comunhão entre nós, inclusive comunhão conosco mesmo, interna. Entramos num estado de ruptura radical. Aqui no Brasil, já mencionamos, também fomos vítimas de fake news. E assim como aconteceu com toda a humanidade, a fake news no Brasil também mudou a história, precipitando a eleição, um resultado de eleições que certamente teria sido outro se a verdade tivesse sido dita. Então, agora estamos finalmente investigando isso.
O STF está promovendo a aferição de todas as acusações que foram feitas desde o tempo das eleições, de que os dados eram falsificados, de que as notícias eram falsas, de que estávamos diante de uma onda de fake news. Bom, agora o STF está pondo os panos à mostra, estamos vendo toda a sujidade. E a pergunta é, e agora que a verdade apareceu? Isso vai alterar o resultado das eleições? Porque no caso do fake news, com a chegada de Jesus Cristo, como disse o William e disse também o Davi, com a chegada de Jesus Cristo, os efeitos do que a fake news provocou podem ser revertidos. A pergunta é, no Brasil também conseguiremos reverter o resultado das eleições? Davi, como você vê essa questão de que nós estamos agora sabendo exatamente o que aconteceu com o aval da Justiça? Porque a gente já sabia, mas sem o aval da Justiça não dá para fazer nada. Agora parece que a gente tem o aval da Justiça. E aí? Nós temos que entender que a mentira, ela foi suplantada em Jesus Cristo, mas durante muito tempo, os judeus daquela época continuaram espalhando a mentira de que Jesus não havia ressuscitado, mas que seu corpo havia sido roubado. E sempre teve público para essa gente. Mas os nossos irmãos lá de trás, tomados pela verdade da ressurreição, pela verdade de que o Cristo estava vivo, saíram para as ruas, pelos campos e valados, e, sob a unção do Espírito Santo, convenceram a muitos. Convenceram a várias pessoas e os libertaram da mentira. Eu penso que nós temos o mesmo desafio hoje. Eu saúdo a ação do Supremo Tribunal Federal. Eu saúdo o fato de que as instituições começam a ter um pouco mais de coragem e de posição. Mas eu também tenho a visão e o sentimento de que nós vamos ter que continuar indo aos campos e valados, continuar indo às ruas, continuar conversando com as pessoas, porque muitos ainda estão envolvidos com a mentira. Muitos ainda estão com porque hoje, como diz o escritor Bauman, a verdade não é o ponto, é a percepção que conta. Não é a família margarina feliz, de verdade, que conta, mas é a família margarina feliz que aparece na foto de Facebook. Isso vira aquilo que se chama de pós-verdade. Nós temos que trazer a verdade para o chão da vida, para o chão da história. Eu penso que se abriu uma cunha profunda no serpentário do Planalto, no serpentário de Brasília. A serpente lá no passado mentiu. E as nossas serpentes contemporâneas estão mentindo em Brasília, só que ontem elas se viram enlouquecidas, porque a verdade está chegando perto delas e as ameaça. E aí ontem tivemos ameaças, quer dizer, nessa semana tivemos ameaças de todo tipo, até de golpe militar, até de endurecimento por parte das pessoas atingidas. Não passarão. Nós cremos que a democracia que veio para ficar e continuaremos orando e trabalhando por isso e pela verdade. Muito bom, William. E será que nós temos corações abertos para a verdade? Porque
como o Davi salientou, os discípulos de Jesus Cristo tiveram de enfrentar a insistência dos mentirosos em produzir fake news até que venceram na história. Foram décadas, foram séculos, foram milênios, mas eles venceram na história. Conseguiram atingir o coração de seres humanos espalhados pelo mundo todo. Você acha que tem essa disposição no Brasil já, principalmente no meio do nosso povo? Porque, por exemplo, um pastor que você conhece muito bem saiu correndo para defender o presidente que, tudo indica, foi eleito na base das tais fake news que estão sendo denunciadas agora, investigadas agora. Ele saiu correndo para defendê-lo. E mesmo com os dados aí à vista e tal, 2/3 dos evangélicos acreditaram nas fake news. Não só acreditaram nas fake news, como espalharam as fake news. Eu ouvi dizer, inclusive, que um site poderoso dos evangélicos está até mudando de nome, não é? Para tirar de si a imagem de um dos maiores produtores de fake news. É quase impensável, né? Você ponderar que um site cristão foi campeão de fake news. Aqui no Brasil temos campeonatos estranhos. Então, você acha que nós vamos achar esses corações? Ari, aquilo que acontecia no tempo de Jesus parece que continua. O ser humano não muda, né? Continua o mesmo. Existia uma anomalia entre os seguidores de Jesus ali em sua época. Existia assim, um grupo que acreditava em Jesus baseado nos sinais que ele fazia, mas discordava do que ele ensinava. Quando Jesus curava, quando Jesus matava a fome deles através da multiplicação dos pães, quando Jesus ressuscita Lázaro, eles diziam, é o Messias. Porém, quando Jesus vira para eles e começa a ensiná-los, dizendo que eles deveriam amar os inimigos, dizendo para eles que eles deveriam ser o sal da terra, a luz do mundo, dizendo para eles que eles deveriam se preocupar com o outro, deveriam se preocupar com a justiça social. Eles chegavam e diziam, isso aí fazia coro com aquela turma que estava espalhando a determinada fake news de que Jesus estava sob a influência de Satanás. E eles faziam coro com essa turma quando ouviam os ensinamentos de Jesus. Então havia essa anomalia na época de Jesus. E parece que continua nos dias de hoje. E me parece que o fato visceral continua sendo o mesmo, a base continua sendo a mesma. Que são pessoas que têm um relacionamento com Jesus a partir de uma crença e não a partir da sua fé. Ou seja, eles nutrem uma expectativa de Jesus baseado em pretensos milagres que eles receberam, até mesmo falsos milagres ou possíveis milagres, sinais que eles receberam através de Jesus Cristo. Eles têm a relação com Jesus a partir disso. E com isso, eles têm uma pretensa relação com Jesus, baseado naquilo que Jesus pode fazer. Mas não tem uma fé baseada no caráter de Jesus, em quem ele verdadeiramente é. Com isso, eles são levados, infelizmente, por falsos líderes. São levados por pessoas inescrupulosas, que têm interesses vis, que na realidade dizem Senhor, Senhor, mas não fazem de fato o que deve ser feito, que é a vontade de Deus. Então Jesus começa a fazer uma separação. Ele faz um corte aí entre quem é o que é chamado de multidão nas Escrituras e os seus discípulos.
aqueles que têm a sua vida baseada naquilo que Deus pode fazer e aquilo que tem a sua vida baseada no caráter de Deus. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos têm um relacionamento com Deus e aprenderam a ter um relacionamento a partir daquilo que Deus pode fazer. Então, eles são levados pela fake news. Porém, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acredito, eu creio que a verdade, não podemos nada pela verdade, senão pela verdade. Eu acho que vamos vencer, a verdade vai vencer tudo isso aí. Muito bom. Então, nós assistimos uma situação surreal no Brasil, né? Os evangélicos, 2/3 dos evangélicos, chamaram de o escolhido, o homem de Deus, o ungido de Deus, uma pessoa sobre quem pesa cada vez mais o fato, a acusação de que foi eleito às custas de fake news. E claro que isso é extremamente comprometedor, não é? Você dizer que o eleito de Deus foi eleito com fake news, tem uma coisa aqui que não está batendo, né? Aqui não está batendo. Então, 2/3 dos evangélicos acreditaram na mentira. Tudo indica. Os fatos estão vindo à tona, as pessoas estão julgadas, denunciadas, estão tendo de prestar depoimentos e as inverdades, as mentiras estão vindo à tona. Então, a gente participou de um quadro surreal, que é os 2/3 dos evangélicos chamaram de eleito de Deus uma pessoa que, de verdade, foi eleita, segundo tudo indica, segundo as acusações vão sendo demonstradas, as acusações feitas, segundo a demonstração de veracidade nas acusações vai demonstrando, foi eleito por fake, ou seja, é eleito de Deus ou é eleito por fake news? Então, nós vamos precisar decidir isso. Nesses últimos 3 minutos, eu queria ouvir uma fala do Davi e uma fala do William respondendo a essa pergunta. Afinal de contas, ele é eleito de Deus ou é eleito das fake news? E aí, Davi? Ele é eleito pelas fake news. Ele é um exemplo claro daquilo que a psicologia chama de mitomania. Mitômano é um mentiroso, compulsivo e que às vezes acredita na própria mentira e passa para muitos, inclusive muitos irmãos nossos, a imagem de sincero. Ele é sinceramente mentiroso, sinceramente falso. E passou isso através dos seus robôs e militantes, que são semeadores da mentira. Cabe-nos arrancar essa colheita maldita e restabelecer a verdade e a democracia nesse país. E aí, William? Da mesma forma que o povo de Israel foi influenciado para crucificar Jesus e gritar, então, crucifica-o, através de uma fake news, esse foi eleito também pelo povo numa manipulação pela fake news. O povo foi influenciado por mentiras, desde banalizar o batismo nas águas, trocou-se o príncipe da paz por posições de armas, pessoas dentro das águas batismais se unindo para figurar o número do candidato. Ou seja, tende por vós como o Pai, disse Jesus, o diabo, que nunca se firmou na verdade. Essa origem
a semente disso, o produto disso, não é divina, é demoníaca, é do diabo. Palavra de Jesus no contexto de João 8,32. Muito bom. Então, ou nada bom. Agora é com a justiça. E é com você, meu irmão, que foi enganado. Sempre é tempo de pedir perdão. E é com a sociedade brasileira toda, na revisão do que está acontecendo no país. Que o STF haja à altura, agora que a verdade apareça. É com todos nós, daqui para frente.